eu li esse livro depois de ter experimentado algumas coberturas de conflito. E eu acho que o que mais me impressiona nesse livro, que mais me marcou, é exatamente o início do livro, em que ele chega em Sevastopol e ele fica muito impressionado com a vida seguindo num lugar de guerra, que na imaginação dele é o caos, é a violência, e ele fica impressionado das coisas seguirem dentro de uma normalidade. E eu acho que essa talvez seja uma das coisas mais impressionantes quando você chega numa área de combate e perceber que a vida segue de alguma maneira. Há uma rápida adaptação àquela situação que, para a gente aqui, pensar em guerra é algo completamente fora da normalidade, é o caos, e rapidamente uma normalidade se estabelece dentro da vida daquelas pessoas que estão vivendo aquilo, às vezes muito, muito perto do fronte, às vezes 1 quilômetro do fronte, 2 quilômetros. Hoje, um tanque pode te atingir com facilidade numa distância dessa, e a vida das pessoas segue. Por alguma razão, a força da vida faz com que você normalize tudo, normalize essas tragédias e normalize esses absurdos tão grandes da guerra. Eu acho que esse foi um dos pontos que mais me impressionou no livro, essa descrição. Eu agora, há pouco tempo, estava numa cidade chamada Siversk, em Donetsk, em que a frente de batalha está 3 quilômetros, talvez, 4, muito, muito perto. Tão perto que as pessoas não conseguem enterrar os seus mortos no cemitério, que está muito próximo da frente de batalha. Então você tem na frente das casas as covas de quem foi morrendo e as pessoas foram enterrando. E eu me lembro de estar ali, naquela situação, conversando com as pessoas, e você, depois de um tempo, começa a perceber a diferença do som de quando um projétil de uma bomba passa por você. Você sabe se ele está passando alto, se ele está passando baixo, e o que te assusta não é a explosão, mas é o zunido dele. E, curiosamente, num desse dia, a gente estava lá e passou um que ele faz antes de explodir. E eu, 2 colegas, a gente se abaixou e as pessoas ali não se abaixaram. Por que vocês não abaixaram? Não, ele está indo, ele não está vindo. Eu já me achava um cara relativamente experiente, mas ali, aquelas pessoas vivendo tão próximo daquele negócio, daquela situação tão absurda, normalizaram ainda mais esses pequenos detalhes, sabe? E eu acho que esse livro, eu já tinha lido ele há alguns anos, agora reli algumas partes, e ele me leva para esse mesmo lugar. Eu acho que o que você disse de que as batalhas descritas em Guerra e Paz têm muita verdade porque ele experimentou, eu tenho certeza que ele experimentou. As descrições que ele faz, as sensações que ele descreve, eu acho que elas são muito universais para todo mundo, independentemente de que momento da história você está vivendo nesse limite permanente entre vida e morte, né? O tempo inteiro.